Então, eu vou começar o vloguinho de hoje todo revirado. Cabelo revirado, pijamão, a sobrancelha tá toda inchada que eu acabei de fazer, o olhinho tá todo inchado porque eu acabei de acordar, a boca tá com uma ferida enorme porque começa a dar espinho ao invés de a pessoa deixar secar, ela vai lá e mexe. Então agora tá aqui esse buraco de arromba aqui, horroroso. Mas eu sei que tu me ama e que tu vai ficar até o final desse vídeo junto comigo. É nóis! Olá, gente, tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Anderson Viu Monique Vlogs. O vídeo de hoje é para contar tudo o que aconteceu do acidente do meu pai. Eu comentei com vocês lá no meu Instagram, @AndersonViuMoniqueVlogs, que meu pai sofreu um acidente muito sério, muito grave, e por isso eu fiquei uma semana meio retirada, meio sumidinha, triste, com a cabeça fora do lugar, enfim. Então, por isso que eu deixei tudo se acalmar, tudo se resolver, para mim poder vir aqui explicar, ter uma explicação e também agradecer todo mundo, né, que se importa com a gente, com a nossa família, que mandou mensagens de carinho, de força, energias positivas, né, que se preocupou com a minha mãe. E então é uma forma aí de eu agradecer e de eu contar e explicar tudo certinho aí o que aconteceu, tá? Então, é isso. De forma alguma eu quero me aparecer, eu quero ganhar likes, visualização em cima da desgraça dos outros. Eu acho que isso é uma coisa muito pequena, sabe? Do tamanho do valor e do tamanho do amor que eu tenho pela minha família, sabe? Isso não importa. Realmente eu tô fazendo esse vídeo porque eu sei que quem é meu seguidor aqui se importa tanto comigo quanto com a minha família e sempre quer saber, né, uma satisfação, uma posição minha do que acontece. Eu não gosto de ficar compartilhando esse tipo de assunto triste, esses assuntos assim pesado, porque não é minha intenção deixar o canal pesado e também não é minha intenção que vocês somem o problema de vocês com os meus. Eu quero que vocês procurem o meu canal para vocês se divertirem, se entreterem, pegarem dicas, me darem dicas, compartilhar experiência, fazer uma amizade aqui. Enfim, é isso, gente. De forma alguma é minha intenção ficar falando de assunto triste, grave, tanto que até nesse ano aí, nesse um ano de YouTube que a gente tá aqui, a gente perdeu muito ente querido, muita pessoa querida, mas como eu disse, não é minha intenção jamais falar desses assuntos, vocês jamais vão me ver chorando aqui, porque realmente não é isso, não é essa imagem que eu quero passar pra vocês. Mas enfim, sem mais delongas, gente, vamos começar. Domingo, dia 27 de setembro, tá, de 2020, vou deixar até aqui na telinha pra vocês. Meu pai sofreu um acidente muito grave, muito sério, sério, gente, matou a família inteira, eu juro pra vocês. É que eu quero dizer assim, gente, matou a família inteira de susto, né? A gente ficou muito assustada, apavorada, e tanto que até a minha irmã brinca com ele até hoje, que ele vai arrumar um psicólogo pra ela, porque, gente, tadinha, ela tá apavorada até hoje, tá muito assustada. Ela não consegue ir no banheiro sozinha, ela não consegue ficar no quarto sozinha, tomar banho sozinha, tudo a minha mãe tem que estar junto com ela, ou o tempo que ela ficou aqui comigo eu tinha que ficar junto com ela, sabe? Porque ela tá muito apavorada, ela tá muito assustada. Ela sonha toda noite com o que aconteceu, entende? Então, assim, tá. Nosso psicológico ainda tá muito mexido. Ele não lembra de nada do que aconteceu, mas a gente tá sofrendo por ele. Ele ri da nossa cara, gente, mas o negócio foi grave, foi sério. Bom, tudo começou, na verdade, no sábado, né? Porque no sábado eu liguei pra minha mãe pra conversar com ela, porque, né, pra avisar que domingo eu ia lá, pra ela já se preparar que eu ia ligar pra ela de madrugada pra ela poder abrir a porta pra mim, né? Enfim. E aí, conversando com ela ali, ela teve uma hora que, do nada, assim, parou pra perguntar pra ele se naquele dia, né, ele tinha ido medir pressão. E ele falou que não. Por quê, gente? Porque 2 dias antes ele passou por um médico na quinta-feira, passou por um médico porque ele ia voltar a trabalhar. Desde que começou a pandemia, a quarentena, ele. A pandemia não, mas desde que começou a quarentena nossa aqui, ele ficou afastado de serviço, justamente por isso, por ele ter um histórico de pressão muito alta e por ele ter histórico de convulsões, ataque epilético. Ele tá há 19 anos, a minha mãe e meu pai eles estão uns 18, 19 anos juntos. Esse tempo todo aí, ele já deu 2 convulsões que assustou muito a minha mãe, muito mesmo. A primeira foi antes dela ter a Maria Eduarda,
Então, assim, ela já ficou com aquele trauma, porque 2 dias antes de eu nascer, o meu pai faleceu, né? E quando ela tava quase ganhando a Maria, ele também deu um susto nela que ela nunca tinha visto, então ela achou que ele já tava morto também. Depois, mas assim, ele deu uma convulsão no banheiro, caiu, bateu com a cabeça no chão, mas foi pro hospital e já voltou pra casa. Na segunda vez que deu convulsão, a mesma coisa. Ele bateu com a cabeça no chão, mas foi pra observação e já voltou pra casa. Então ele volta muito rápido assim do hospital, ele só fica em observação e volta. E nesse tempo todo aí que eles estão juntos, gente, tanto ele quanto a minha mãe, eles tomam remédio controlado para pressão, porque a pressão deles é muito alta. A minha mãe, gente, ela é assim, ó, ela sofre pela pessoa que aconteceu o acidente, sabe? Por exemplo, eu até brinco com ela que o dia que eu for ganhar meu filho, os médicos não vão dar nem. Não vão me dar nem atenção, sabe? Vão dar mais atenção pra ela, porque ela vai estar mais nervosa e mais desesperada que eu. Eu juro pra vocês, ela é desse jeito, gente, tadinha. Tanto que até depois deu síndrome do pânico nela, ela teve que ir fazer tratamento, sabe? Muito sério, que ela ficou muito assustada na época que deu a primeira convulsão nele, né? Que ela nunca tinha visto, nunca tinha passado por isso, então ver ele do estado que ele ficou, nossa, ela ficou apavorada, sabe? Enfim, gente, então ele ficou afastado do serviço por conta disso, né? Pra ficar afastado do vírus, porque, né, gente, ele tem mais complicação assim de saúde, né? Meu pai, ele é daqueles que dá pressão alta, mas que dá. Ele tem sintomas, entende? Porque tem gente que aumenta a pressão, por exemplo, o Anderson, mas ele não sente nada, entende? Ele não, o pai já começa a dar sintomas nele. E aí, gente, ele ia voltar a trabalhar. Só que aí o médico viu que a pressão dele estava muito alta e falou assim: Não, senhor Orlando, tu vai ficar mais 7 dias afastado. E nesses 7 dias, todos os dias, tu vai medir a pressão pra gente poder monitorar. E daí sim eu vou poder te dizer se tu vai poder voltar a trabalhar ou não. E aí tá, gente. Enfim, ele foi monitorando, só que aí, como eu disse já no sábado, ele esqueceu, não monitorou. Ela perguntou pra ele, ele não foi medir a pressão, não monitorou. E no sábado, gente, ele comeu, tanto ele quanto eu, acho que nós dois puxamos isso um do outro, e olha que eu não sou filha de sangue dele, né? Mas a gente tem isso em comum. A gente ama, é apaixonado por amendoim. Sério, amendoim é vida. Só que eu como amendoim, aqueles com casquinha, aquele que vem assim, aqueles convencional, assim, que a gente vê nas lojinhas, assim, né? E aquele que ele comprou, não, aquele lá era sem casca e com sal. Porque tem aquele com açúcar, que fica aquela crostinha gostosa de açúcar, e tem aquele que vem com sal. E ele comprou justo com sal. E a gente sabe que quem tem pressão muito alta não pode nunca comer comida salgada. Tanto que a minha mãe tá até agora se adaptando, fazendo comida sem nada de sal pra ele. Perdão, pra ele. Enfim, gente. Aí, tá. Desliguei o telefone, a gente acabou a conversa. No domingo, eu não dormi até naquele dia, porque eu pensei assim, eu vou deixar pra dormir lá na casa dela, quando eu chegar lá, né? E aí, no domingo, 4 horas da manhã, o Anderson já tava pronto, já tava de uniforme, tudo, eu já tava pronta também. Até, inclusive, eu tava gravando um vlog pra vocês. Aí, depois desse dia, gente, eu jurei que eu não vou mais gravar vlog domingo de madrugada, porque da última vez que eu gravei um vlog domingo de madrugada, o pai da minha amiga faleceu, que eu até comentei com vocês, né? E agora, eu gravando de novo, acontece isso com o pai. Eu falei, não, gente, eu não vou gravar mais. Não vou nem pegar no celular domingo de madrugada mais. Sério. E aí, agora a gente fala assim, né? Mas é assustador, tá, gente? Enfim. E aí, 4 horas da manhã, ela me liga, assustada, apavorada. Eu achei que ela fosse me ligar, gente, pra perguntar se eu tava atrasada, pra perguntar se eu já tava indo. Nunca passou pela minha cabeça que ela fosse me dar uma notícia horrível, sabe? E aí ela tava chorando, apavorada, me pedindo o número da ambulância, porque meu pai tava desmaiado e sangrando muito no banheiro. E que a Maria Eduarda tava com ele, sabe? E aí, nossa, gente, eu já gerei na hora, o Anderson também, a gente se apressou. E eu falei, olha como a gente é tapada, né, gente? Eu falei, mãe, eu não faço ideia do número da ambulância. Aí só sei que eu peguei e fui pra lá voando. No que eu cheguei lá, porque eu falei até pra ela, né, que se não chegasse ambulância nenhuma, a gente levava ele. Tanto que até nesse dia, no domingo, o Anderson não foi trabalhar. Até quero agradecer a empresa dele por ter entendido, né, e por ter liberado aí ele esse dia.
Enfim, a gente chegou lá, foi em questão de menos de 10 minutos, gente, a ambulância já tava lá. Até tentei dar um tchau pra ele, porque ele foi andando, ó, só pra vocês verem, né? Ele foi andando pra ambulância. Tanto que na ambulância ele falou tudo pros paramédicos quais os remédios que ele tinha alergia, que ele não podia tomar, porque dependendo do remédio a pressão dele altera muito, né? Então ele conversou, falou pra eles e tal. E aí minha mãe parecia uma barata tonta. Quando eu entrei dentro de casa, gente, tava o meu avô, porque os meus avós moram ali, os pais do meu pai Celso, né, do meu falecido paizinho Celso, moram no lado da casa da minha mãe. Então ele já tava ali, meu avô, até depois chegou a minha vozinha. A Maria tava sentada no sofá. Gente, eu juro pra vocês, ela tava toda ensanguentada. Parecia que tinha sido com ela. Gente, não é possível. Gente, uma pessoa descobriu a buzina aqui na frente de casa. Só pode. Eu vou dar um pau nele, gente. Só um minuto. Bom, bati. Enfim, brincadeiras à parte, gente. Passou um caminhão de mudança ali. Como a gente muda o foco do assunto, né? Credo. Para de enrolar, Vilma, vamos. A Maria Eduarda tava toda ensanguentada, gente. Tava horrível a situação dela, tadinha. Parecia que tinha sido com ela. Tanto que eu cheguei perto dela pra dar um beijo nela. Ela começou a chorar muito, mas ficou apavorada. Chorava, chorava, chorava. E aí minha mãe parecia uma barata tonta, porque a ambulância demorou pra sair do lugar. Então ela pegou... Ela entrava dentro de casa e falava assim... Ah, eu esqueci a carteira. Voltava pra ambulância. Aí depois ela voltava. Ah, esqueci a chave. Voltava. E toda hora esquecia uma coisa e voltava. E consolava a Maria Eduarda e tal. E nós tudo nervoso e chorando. Aí, tá, até que a ambulância foi. A minha avó, tadinha, muito querida, me ajudou eu a fazer um chá pra Maria Eduarda se acalmar, porque ela não parava de chorar. Aí tá, gente, enfim, meus avós foram embora. Aí a minha mãe me ligou, pediu pro Anderson ficar, gente, porque eu fiquei com muito medo de acontecer alguma coisa com a Maria Eduarda e eu precisava voar com ela também pro hospital. E a minha mãe pegou e me ligou pedindo pra me levar uma garrafa de café pra ela e uma jaqueta, porque ela ia ficar fora do hospital, esperando até ter notícias ou esperando até mesmo ele sair, porque como eu disse, todas as vezes que aconteceu isso com ele saía muito rápido do hospital, não ficava internado, entende? Enfim, gente, sei que fiz o café. Antes de eu levar o café, eu fui no banheiro. Aí a Maria Eduarda tava junto comigo, porque como eu disse, ela não ficava mais sozinha. E aí o Anderson tava na porta junto, mas eu não tinha entrado ainda, tá? Tia, calma. Eu não tinha entrado ainda, eu tava atrás deles. Eles foram primeiro no banheiro. No que eles foram, e eles também não ficaram comigo. Tu te acalma, tá? Ninguém entrou no banheiro comigo, eu fui sozinha. Só tô querendo dizer que antes de eu entrar, eles entraram lá e o Anderson falou assim: cuida, porque o vaso saiu do lugar, o vaso tá solto. Gente, vocês imaginam a porrada que esse homem deu no vaso sanitário. Aí Maria Eduarda contou pra nós que foi assim, gente. Ela tava deitada, porque a porta do quarto dela é aqui e a porta do banheiro é aqui. É muito próxima uma da outra, sabe? O banheiro é do lado do quarto dela. Então ela disse que tava ouvindo, tava com o fone de ouvido conversando. Conversando não, gente, desculpa. Ela tava assistindo uma série. E aí ela escutou alguém correndo pro banheiro. Aí ela pegou, baixou o volume do fone, do celular, e ficou esperando a pessoa sair do banheiro. Ela não sabia se era a mãe ou se era o pai, né? E aí ela disse que escutou o barulho de alguém derrubando as coisas da pia do banheiro, que tava tentando se segurar, assim, né? E ela pegou e saiu pra ver o que tava acontecendo. E aí nisso ele pegou, abriu a porta e pediu socorro. Falou assim, chama tua mãe. Aí ela pegou e foi correndo chamar a mãe. No que ela tava na metade do caminho, ele caiu. Ele deu um estouro. E ela berrando, chamando a mãe, e deu um estouro assim no banheiro. E ela pegou e voltou correndo pro banheiro. A minha mãe acordou desesperada. Só que quando ela olhou que ele não tava do lado dela na cama, ela falou assim: não é nada com a Maria Eduarda, é com ele. A minha mãe já sabia que era com ele, sabe? E todas as vezes que deu convulsão nele, gente, foi isso. Ele passa mal de madrugada, ele não avisar pra ninguém, ele corre pro banheiro, tadinho, sem ar, pedindo ajuda, socorro. Ele vai pro banheiro, aí ele vai fazer um xixi, e no xixi ele fica tonto, cai no banheiro e bate com a cabeça no chão. Só que dessa vez, ele bateu com a cabeça no vaso sanitário. Então, tu imagina, tirar do lugar um vaso sanitário, um vaso que é chumbado, que é parafusado no chão. Então, tu imagina tu arrancar um vaso sanitário com a cabeça. Aí quando a Maria Eduarda chegou no banheiro, ele já tava no chão, tava sangrando muito, mas ele tava acordado e ele queria se levantar.
E aí ela ficou com medo, a Maria, né? E botou ele no colo dela e falou assim, não se mexe, não faz nada, porque ela ficou com medo que acontecesse alguma coisa se ele se mexesse. Porque geralmente quando acontece acidente assim, eles sempre falam pra gente deixar a pessoa, né, paralisada, não mexer muito. E aí ele sangrava muito e tal, e ela disse que ele chorava, que ele tava com vergonha, mas ele tava chorando no colo dela, sabe? E a minha mãe desesperada, correndo dentro da casa e pegava o celular, tentava ligar pra um, ligar pra outro, enfim. Bom, gente, até que a ambulância chegou, aconteceu tudo o que aconteceu, enfim. Aí eu peguei as coisas que ela tinha me pedido e a gente correu pro hospital ficar com ela, né? Tanto que a gente chegou lá, o tio Adilson e a tia Carla já estavam lá, que é o tio Adilson é o irmão dela, né? Já estavam lá e ela tava dentro da sala. E aí eu chamei meus tios pra ficar ali fora comigo, né? Que era até mais seguro a gente ficar ali do lado de fora do hospital. Chamei eles pra ficar ali comigo. E aí, nisso, ela sai, a minha mãe, né, sai lá de dentro chorando, chorando muito, chorando muito. A gente só botou a mão na cabeça e falou assim, gente, ele morreu. Aconteceu alguma coisa, né? E aí ela veio chorando muito. E ela só falava assim, ó, que ele ia ficar com sequela. Aí ele vai ficar com sequela, ele não vai falar mais, ele não vai andar mais, ele vai ficar vegetando e ele não merece isso e não sei o quê. E aí ela contou pra gente que foi assim, ele chegou lá, a ambulância, gente, ela não leva pra qualquer hospital. A minha mãe achou que eles fossem levar ele pro hospital particular, porque meu pai tem plano, né? E eles não levaram, levaram pro hospital público. Eles iam levar para um PA, que é um pronto atendimento assim rápido, não chega a ser um hospital, sabe? Só não levaram para lá porque não tinha ninguém para dar ponto na cabeça dele. E levaram ele correndo pro hospital. E chegando lá, ele ficou mais de uma hora e meia lá esperando ser atendido, tá? E aí o médico pediu pra ele sentar. Ele tava deitado, até ele saiu da ambulância andando, foi pra dentro do hospital e ele tava deitado. Aí o médico pediu pra ele sentar. No que ele sentou, gente, ele começou a ter convulsão. E aí ele começou a dar na frente da minha mãe e a minha mãe já ficou louca, a minha mãe já ficou desesperada, sabe? E aí amarraram ele na cama. E, enfim, minha mãe saiu lá pra fora, a gente começou a chorar e chorava junto com ela. E aí ele ficou a manhã toda sem os médicos dar satisfação pra gente, a gente nervoso, até que até depois o médico apareceu pra contar, né, que ele tava entubado, que ele ia ficar não em coma, mas assim, ele ia ficar sedado, né, ia ficar entubado até conseguirem fazer o exame. Mas aí, quando eles estabilizaram ele, o médico perguntou pra minha mãe se ela não queria levar ele pro hospital particular. Vê se pode, gente. Ele podia morrer ali dentro do carro junto com a gente, né? Ele perguntou pra minha mãe se a minha mãe não queria levar ele por conta própria, porque ali nenhuma ambulância do hospital particular iria buscar ele. E que ali nesse hospital público não tinha. Como é que eu vou explicar pra vocês? Não tinha equipamento pra fazer o exame que ele precisava. E aí pegaram e entubaram ele. Só que aí quando ele mais depois começou a ter mais convulsão, o médico falou: não, ele vai ter que ficar aqui até ele estabilizar, parar de ter convulsão, até a pressão dele baixar, até ele conseguir, sabe, se recuperar. E aí a gente ficou a manhã toda tentando ligar pro hospital particular para ver se eles buscavam e nada, e ligava e nada, e nada, e nada. E aí depois minha mãe tentava ir ali buscar informação e eles não falavam nada pra ela, não falavam nada, não podiam passar informação pra ela e ela desesperada e nós também. E aí eu sei que meio-dia o médico falou pra gente ir embora e trazer ela pra ir ver ele só 3 horas da tarde, que eles iam liberar ela pra ver ele. E a gente veio pra casa, almoçamos e 3 horas a gente levou ela lá de novo. Aí chegando lá, ele tava todo amarrado na cama, tava com os aparelhos assim no peito. E ele já tava com sonda em tudo, sonda pra fazer xixi, sonda pra comer, botaram fralda nele. E ela dizia assim que o médico falava assim, ó, ele tá te ouvindo, então tu chama ele pra conversar com ele. Aí ela falava que ela chamava o nome dele, chamava por ele, e ele só fazia assim, ó, tentava abrir, mas não conseguia. Lógico que ela sabia que ele não ia falar por estar com sonda, né, na boca, tal, aqueles canos. Aquilo é o que mais machuca a pessoa, né, gente? Eu acho que nem a doença em si da pessoa, mas tanto a sonda, os canos, assim, acho que é o que mais machuca a pessoa. Gente, ele tá sentindo dor
Até hoje, eu juro pra vocês, tá? E, enfim, ela saiu de lá, veio pro carro chorando muito, porque ela nunca tinha visto ele naquela situação. E ela vendo ele naquela situação, ela achou que ele nunca mais fosse falar, nunca mais fosse abrir a boca pra nada, sabe? Nem andar, né? Mas enfim, o hospital particular prometeu que no dia seguinte iria buscar ele para levar para UTI e não buscaram, não levaram. Segunda tarde, graças a Deus, a enfermeira ligou para nós, a enfermeira do hospital público ligou para nós dizendo que ele já tinha acordado e que ele queria ver a mãe e que ele, a minha mãe no caso, a mulher dele, né? E que ele precisava da roupa, né, da roupa dele. A minha mãe foi correndo pra lá à tarde, assim que eles liberaram o horário de visita, a minha mãe correu pra lá. E ele tava numa mini UTI, numa salinha de espera que tinha ali. Não chega a ser a UTI em si, mas uma salinha ali de espera que tinha ali no hospital. Porque o hospital, por estar cheio do Covid, né, e tal, eles não deixaram ele ficar assim, na UTI, né, em específico. Então, eles isolaram ele em outra salinha, tanto que até na segunda-feira morreu uma senhora que estava dividindo a sala com ele na frente dele. Ele já ficou desesperado. Gente, ali nesse hospital público, levaram ele para um hospital público aqui no lado de casa. Nesse hospital ele tava ficando louco, gente. Ele falou que não tava aguentando mais, que ele tava ficando com a pressão alta, ele tava tendo uma convulsão atrás da outra. Depois o médico ainda falou que da segunda-feira pra terça ele teve uma convulsão atrás da outra. Ele tava ficando desesperado, gente. A pressão dele aumentava e ele ficava louco e ele queria sair dali, queria vir pra casa, sabe? Até que na terça-feira a minha mãe foi visitar ele de novo. E aí lá o médico. Ela perguntou pro médico se podia levar ele embora. Se podia levar ele por conta própria, porque ele já tava acordado, já tava falando, já tava comendo, né? Pediu se podia levar ele por conta própria, já que o hospital falou que não ia vir buscar. O hospital particular, né? E aí a gente foi lá, buscou ele na terça-feira. Trouxemos ele pra casa. Olha aí, o cara que matou a família inteira num dia. Ele fugiu do hospital, gente. Nós estamos com um fugitivo. Olha aqui. Ele nem olha. Ó o doente. Ó o doente. Claro que é melhor toda a vida. Tu nunca mais faz uma coisa dessa com a gente, tá? Senão a gente vai te dar motivos. Né, Chiquita? A gente deu comida, ele tomou banho e tal. E aí ele não queria ir pro hospital particular. Ele falou, não, o hospital falou que tá sem leito, tá sem quarto, então eu não vou ficar em casa. E aí eu peguei, olhei pra ele e falei, não, tu não vai. Ele levou 12. Eu não lembro certinho, gente, mas ele levou acho que uns 12 pontos na cabeça aqui na nuca. E aí a gente pegou e eu falei assim, não, tu não vai ficar em casa, tu tem que ser monitorada ainda. O médico só te liberou porque o médico falou que ali não tinha condições de tratar ele, né? O médico falou, aqui não tem condição, se ele tem plano é melhor ele ir pro plano de saúde do que ficar aqui. O médico mesmo falou, gente, eu não tô querendo diminuir o hospital público de forma alguma, tanto que eles trataram ele muito bem e cuidaram dele. Se não fosse eles, hoje ele não estaria aqui. Então, eu não tô diminuindo o hospital. Só que o médico mesmo falou que era melhor trazer ele pro hospital particular. Até que a gente levou ele lá. E aí, isso na terça-feira à noite, a gente levou ele pra lá. Eles mediram. Quando eles foram ver, ele já tava com febre. Só pra vocês terem uma noção, ele tava com febre. A pressão dele já tava 18 por... Eu não entendo esse negócio de pressão, gente, mas a pressão dele já tava muito alta, ele já tava tendo quase outra convulsão. Faltou isso aqui, ó, pra ele não ter uma convulsão dentro do carro ali com a gente. Então, assim, graças a Deus deu tempo da gente levar ele pra lá. Lá eles já sedaram ele de novo, né? Sedaram ele pra ele poder baixar a pressão, pra ele ficar mais calmo e baixar a pressão. E aí mandaram a minha mãe vir embora. E aí no outro dia ele já ficou internado, já foi para um quarto VIP, né? Um quartinho assim que tinha tudo para ele, tudo que ele precisasse. Aqui é o banheiro, filhota. Ela vem tomar um banho gostoso. Gostei do box deles.
As janelinhas. Lá tá o papai deitado. Aqui é a mesa que a gente faz as refeições. Ali é minha bolsa. Aqui é mais uma janela com cortina. Aqui é a televisão. Ar-condicionado, mais uma pia. Aqui é a mesinha do papi para tomar café e janta. Aqui é o guarda-roupa. Onde tá a roupa dele é minha. Que é grande. A geladeira vazia. Nenhuma coca pra mim aqui. Mais isolado, porque ele veio de um hospital, como ele veio de um outro hospital, eles isolaram ele tanto para ele não pegar o Covid ou para ele também não passar para os outros. Fizeram o teste, deu tudo negativo, né? Tanto nele quanto na minha mãe deu negativo, graças a Deus. E aí lá fizeram o exame nele de cateterismo, porque o problema dele não foi a convulsão, foi a pressão dele, né? Como eu disse, ele comeu aquele negócio muito salgado, ou pode juntar as emoções, porque ele queria voltar a trabalhar e o médico não deixou. Enfim, gente, tudo, a gente nunca vai saber o motivo, né? Eu tô deduzindo que seja do sal, sim, né? E aí, 2 dias depois, isso foi na terça, né? Eu sei que de terça até sexta-feira ele ficou internado. Na sexta-feira ele fez, então, o exame de cateterismo para ver o que tinha no coração dele. Descobriram que ele tem gordura, então ele tem que cuidar muito. Gordura no coração, gente, existe isso? Acho que. Eu não entendi, gente, eu não entendi o que a minha mãe falou. Eu sou tapada mesmo, tá? Mas eu acho que ele tem gordura no coração, que ele vai ter que cuidar muito. Eu sei que ele tem alguns remédios ali que ele vai ter que tomar pra vida inteira. A convulsão deu nele no hospital, porque ele ficou muito nervoso, ficou muito estressado, então quando altera demais assim, ele começa a dar convulsão. Mas em casa, gente, o que aconteceu com ele foi que a vista dele ficou preta e ele sem enxergar nada, desmaiou, e ele não lembra de nada, ele só lembra que ele foi no banheiro fazer xixi, ele só lembra disso, o resto ele não lembra de mais nada. E aí fizeram cateterismo nele, que eles abrem o braço da pessoa para poder... É como se fosse uma endoscopia, né, gente? Eu não entendo muito desse exame, mas é um exame que ele podia correr muito risco. O médico falou que durante o exame ele podia ter um infarto, um AVC, podia acontecer qualquer coisa, mas graças a Deus não aconteceu nada. Ele fez o exame bem de boa. Minha mãe foi lá acompanhar ele e tal, só que ele teve alta só agora no sábado, né? Mas assim, então ele ficou nesse hospital particular, né? No público ele ficou 3 dias e no particular ele ficou então de terça até sábado. E aí lá, graças a Deus, não deu nenhuma convulsão nele, ele já tava melhor, já tava conversando, só não podia tomar banho sozinho por causa o braço dele tá até hoje todo inchado, todo roxo, porque eles fazem um corte no braço da pessoa para poder enfiar a câmera para ver o coração, para ver como é que tá, enfim. E a convulsão tava dando nele também, gente, em relação à dor que ele tava sentindo na cabeça, né? Gente, é uma história louca, espero que vocês tenham entendido, tá? Graças a Deus ele tá melhor, ele vai tratar agora tudo certinho. Eu não sei se trocaram o remédio dele, mas ele agora vai buscar um especialista, buscar um neurologista para poder conversar sobre essas coisas. Um cardiologista também para ver em relação ao coração, né, gente? Para ver essa gordura aí. Graças a Deus deu tudo certo, né? Enfim, agradecer a Deus em primeiro lugar, porque se não fosse Deus ele não tava aqui com a gente hoje. Graças a Deus deu tempo de tudo, graças aos paramédicos, graças aos hospitais que cuidaram muito bem dele, então... enfim, graças a Deus a gente tá muito bem. A minha mãe cortou o coração, gente, porque ela ficou uma semana inteira só chorando. Na verdade, até ele acordar, até a enfermeira falar que ele acordou, a minha mãe só chorava, não comia, não dormia direito, e só tendo pesadelo. E a Maria Eduarda, até hoje a Maria não consegue dormir sozinha, não. Tanto que até domingo, ele veio pra casa no sábado, né? No domingo de madrugada, hoje é segunda, gente, já faz uma semana e um dia, né? Ontem, 4 horas da manhã, minha mãe me mandando mensagem, eu já fiquei, meu Deus, mãe, uma semana depois tu me vem mandar mensagem de novo pra me assustar, e ela, não, é porque eu já acordei, não sei o quê. E no mesmo horário que ele sofreu o acidente, ele acordou de novo pra ir no banheiro.
E aí ele não falou, ele não avisou pra minha mãe. Quando a minha irmã viu que ele foi no banheiro sozinho, ela já ficou desesperada, já correu atrás dele, sabe? Já não deixou ninguém mais dormir. Ele não pode ir no banheiro sozinho, gente, que ela pira. Tanto ela quanto a minha mãe já correm atrás dele, né? Mas assim, graças a Deus ele já tá forte igual um touro, ele já tá bem, ele já tá. É nós mesmos, é a gente mesmo que tá pior que ele, sabe? Ele tá bem, mas nós. Ele acabou com a gente, ele acabou com o psicológico da gente, a gente não tá bem, não. Mas enfim, gente, mais uma vez quero agradecer muito a todos que mandaram mensagem pra gente, que mandaram uma mensagem de carinho, de força, todos que se preocuparam com a minha mãe, que correram atrás da minha mãe, porque sabem, gente, que ó, que nem eu falei, meu pai tá recuperado, mas nós também, enfim, acabou, a gente acabou. Todo mundo então que se preocupou, que se importa, que ama a nossa família, meu muito obrigado. Agradecer a Deus 1 milhão de vezes, gente, mais que 1 milhão, infinitas vezes, por toda bênção, por todo milagre que a gente recebeu nessa semana aí. Então, muito obrigada, Senhor. Tanto que até eu fiz um vídeo ali falando que a minha irmã desmaiou na minha frente. Eu quase morri de novo, gente, esse fim de semana. Ela desmaiou, foi sexta-feira. Ah, gente, nessa semana que ele ficou internado, as duas ficaram aqui comigo, tá? Eu trouxe elas pra ficar aqui comigo na minha visão. Então, elas não ficaram sozinhas, elas ficaram aqui. Dormiram comigo. Até ele sair do hospital, né, que foi sábado. Aí na sexta-feira elas já dormiram lá pra poder limpar a casa, cuidar de tudo certinho. Eu ia fazer isso, mas ela não deixou, gente. Eu juro que eu ia limpar lá a casa, ia fazer tudo certinho. Mas ela não quis que eu fizesse, né, dona Elia? Não deixou e enfim. Enfim, gente, é isso. Então, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada por deixar a gente ser a companhia de vocês. Obrigada por tudo. E é isso. Grande beijo. Fiquem com Deus e até a próxima. Ai, gente, depois que elas foram embora, fez uma falta, chega até cortar o coração, sabe? Só de acordar e ver que elas não estão aqui comigo, meu Deus do céu, corta o coração. Eu sei que elas estão bem, graças a Deus, até inclusive ela acabou de me mandar mensagem aqui, porque até ela tá sentindo falta. Na verdade, eu queria que o pai também ficasse aqui, né? Eu queria que eles ficassem mais uma semana aqui pra ficar em observação, mas não quiser.